há bocadinho tive aqui um problema de comunicação e, portanto, a emissão acabou por cair. Agora sim, edição da Cor do Dinheiro do dia 11 de março do ano da graça de 2021. Olha, antes de iniciarmos o programa de hoje, eu queria chamar a atenção para duas coisas. A primeira é dizer que um dia destes vou passar a fazer diretos do comentário matinal diretamente, passa a redundância, no YouTube. Em segundo, e portanto vou pedir a vossa atenção para isso, é de ter o cuidado de avisar as pessoas com antecedência, e vou explicar porquê. Porque nos últimos dias tenho recebido muitíssimas queixas de espectadores que dizem duas coisas. Olha, primeiro, eu não sou avisado de que o programa está no ar, ou seja, aquela notificação. Em segundo, mesmo quando eu me distraía e alguém me mandava o seu comentário, ou seja, aquilo que são as partilhas, eu já não recebo. Porque, entretanto, uma das espectadoras dizia assim: houve alguém que fez uma partilha, que me enviou o seu vídeo e eu não recebi a comunicação. Olha, tenho que dizer que não estou nada surpreendido com isto. Não é a primeira vez que sucede. E, portanto, tem a ver com duas coisas. Uma delas é a mexida no algoritmo, aliás, que o Facebook periodicamente realiza. A segunda, não sei se há alguma outra intenção por parte disto, por parte do próprio Facebook, que muitas vezes é uma empresa e, portanto, com objetivos comerciais, vai mudando a sua estratégia. Portanto, não sei se tem a ver com isso, não. Uma coisa é certa, não quero privar as pessoas disso. E eu tenho reparado, por exemplo, no YouTube, a estabilidade é muito maior. Ou seja, não mexem no algoritmo com esta frequência com que se mexe no Facebook. E, portanto, um dia deixou fazer um direto no YouTube, hei de avisar aqui para isso, e não vou fazer no Facebook. E quando muito farei a partilha no Facebook. E, portanto, quero alertar as pessoas para estarem alerta, para estarem atentas. E já agora vou pedir ao universo que nos vê, que não se importar, para ir ao YouTube da Cor do Dinheiro e colocar lá seguir e carregar a campainha, que é para ser avisado por notificação de que o programa está em direto. Aliás, já fiz um ensaio com o Think Tank, já fiz um ensaio com o próprio Desejo Imediato e as coisas têm corrido bem. Portanto, um dia destes farei também com o programa matinal. O segundo ponto, antes de começarmos a conversa de hoje, é lembrar que começou tarde, e já pedi desculpa, lembrar que que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, você fica habilitado a descontos quando for ao site fazer compras. No checkout de saída, escreve lá no cupão Camilo. E depois tem as promoções semanais que eu tenho vindo aqui a divulgar também. Agora sim, vamos então ao programa de hoje. E está tudo bem com o som, presumo eu, não é? Cá estão pessoas a dizer que não recebem notificações. Bem, o problema é mesmo esse, é que não tem nada a ver, rigorosamente, nada comigo. Bom, vamos então à agenda de hoje. A IGAS, inspeção, estamos no período de ordem do dia, inspeção de geral para as atividades em saúde, parece que fez para um relatório que a Ministra da Saúde está a glosar bastante, que aponta responsabilidades na falta de assistência médica naquele lar de Reguengos de Monsaraz, onde morreram cerca de 21 pessoas, entre as quais uma funcionária de 40 e poucos anos, diz que há responsabilidades dos médicos. Bom, eu não conheço o relatório, não posso pronunciar sobre ele por causa disso, mas já ouvi uma informação sobre esse mesmo relatório veiculada pelos médicos, pela Ordem dos Médicos, que eu acho que é estarrecedora. Qual é ela? Que a Ordem não foi ouvida no tal inquérito que a IGAS fez para produzir o relatório. Ora, eu nem sequer preciso de recorrer às leis, não é? Para analisar o assunto. Porque, repare, você tem um conflito entre dois valores. Aqui, a prestação de cuidados de saúde, que o Ministério diz que não foi feito, não foi assegurado, e a Sra. Ministra da Saúde já glosou isso até à exaustão, para não dizer mesmo ao vómito, ad nauseam, como se diz em latim, e depois tem o interesse dos médicos, propriamente ditos. Ora, se você põe uma entidade a fazer uma fiscalização, um inquérito, manda o bom senso, já não digo a lei, o bom senso, que se ouça a todas as partes. Ora, se os médicos não foram ouvidos aqui, além de ser preocupante, leva-me a outra conclusão. Se calhar isto não vai dar em nada. Ou então, outra mais feia. Se calhar foi encomenda do Ministério,
porque é para não dizer do governo, não é? Mandar fazer um relatório cuja conclusão já se sabia, ou melhor, cujo objetivo da conclusão já estava pré-fixado, certo? Pois, mas está errado. Ponto seguinte, eu não sou médico, não tenho médico, aliás, não tenho família próxima, nenhum médico, já deixei de ter. Ponto seguinte, a situação na Ground Force e o processo movido por Pedro Nuno Santos a Alfredo Casemiro. Eu já disse aqui várias vezes que conheço Alfredo Casemiro há muitos anos. Acho que ele tem cometido uma série de erros e acho que esta história da Ground Force então está espejada de erros. E qual é a história aqui? Ao que tudo indica, está a circular, ao que tudo indica não, está mesmo a circular no WhatsApp um pedaço de áudio da conversa entre Alfredo Casemiro e Pedro Nuno Santos. Essa conversa, ao contrário do que algumas pessoas não vai dizer, não foi presencial, foi uma coisa feita à distância. E a conversa incide sobre alguns aspectos, aliás, o áudio divulgado, incide sobre alguns aspectos, deixe-me ir aqui às minhas notas, faz favor. Alguns aspectos da conversa que decorreu entre Pedro Nuno Santos e Alfredo Casemiro. Quando, por exemplo, Alfredo Casemiro pergunta se Humberto Pedrosa, como sabe, é o privado que está na TAP, porque imagino o que deve ter havido de conversas entre Humberto Pedrosa e o governo para continuar lá. Mas enfim, primeiro para meter dinheiro, depois para continuar lá, já que tivemos a oportunidade de falar sobre isto. Quando Alfredo Casemiro pergunta se Humberto Pedrosa está a colocar dinheiro na mesma proporção que o Estado, e Pedro Nuno Santos diz que não. E diz que Bruxelas até vai exigir a reconversão do capital, de injeções que estão a ser feitas no TAP em capital social. E isto vai acontecer com o Estado e vai acontecer com Humberto Pedrosa. De tal maneira que a participação de Humberto Pedrosa se vai evaporar. Vai ser transformada em pó, nem sei se chegará a 1%. E só não aconteceu agora, porque ainda não sabemos quanto é que a Comunidade Europeia vai exigir que seja convertida em capital. SIC, ou seja, entre aspas, Pedro Nuno Santos. Bem, o que é que há a dizer sobre isto? Várias coisas. A primeira é, isto é uma pouca vergonha, não é? O lavar de roupa suja, já que chegou a este processo, é inacreditável. Primeiro era a história de, nós precisamos de um empréstimo que mais chega. Depois pois, está bem, mas o TAP empresta dinheiro, mas vocês dão as ações e depois de não cumprirem, o Estado passa a controlar, passa a controlar o que se passa, passa a controlar a Ground Force. Não, porque isso é roubar. Bom, depois descobre-se que afinal as ações estão penhoradas ou estão nas mãos de um banco. Agora é isto. Eu não sei quem é que pôs isto a circular, não sei se foi Alfredo Casemiro, quem foi. Há uma coisa que é certa disto. Este processo é uma vergonha, é um nojo. E há mentiras de parte a parte. Agora, o nível a que isto está a chegar, porque repara uma coisa, não terá sido seguramente, quer dizer, não terá sido, não se sabe, não terá sido alguém afeto a Pedro Nuno Santos que gravou aquilo e divulgou. E repito, se tivesse sido Alfredo Casemiro ou alguém próximo dele, isto é uma nojeira monumental. As conversas privadas são conversas privadas, mesmo que não nos agradem. Não se podem divulgar. E mais, isto mostra que este processo é mais uma acha na fogueira, a comprovar que este processo vai acabar tremendamente mal. E eu acho sinceramente que vai acabar tremendamente mal para o contribuinte, que não tem nada a ver com esta história. Vai ser mais uma porcaria que nós vamos pagar. Você vai ver. Aliás, achei muito interessante ontem aquela manifa à porta de São Bento, onde havia um sindicalista a dizer assim, a recuperação do turismo para ver se já no próximo mês, camarada, deixa a Ground Force e vai fazer uma empresa de turismo. Se você acredita nisso, sinceramente, se você acredita nisto, deixa a Ground Force, monte uma empresa de turismo, porque vem uma nada do turismo a partir do próximo mês, já de abril, certo, camarada? Portanto, faça isso. Mas faça-nos um favor. Não nos obrigue nós, a contribuintes, a meter dinheiro na sua empresa. Eu não quero. Como disse aqui ontem, e repeti ontem numa conversa privada, deixem a Ground Force falir. Ok? E isto de estar a meter o Estado em tudo quanto é mais alguma coisa, tudo e mais alguma coisa, isto é o contribuinte em tudo e mais alguma coisa, tem um limite, que é a nossa capacidade de pagar impostos. Ponto seguinte. O recuo dos testes, o recuo do governo nos testes nas escolas privadas, não podia ser de outra forma. Primeiro, é mesmo inconstitucional. E em segundo lugar, isto era um assunto que eu ia tratar aqui, mas vou matá-lo já. Primeiro, do ponto de vista constitucional, é uma vergonha.
Segundo, você já imaginou a estupidez que era? Eu já expliquei isto aqui antes de ontem, mas vou repetir. Porque isto mostra quão burros são alguns intervenientes neste processo. Percebe? O nível a que isto chega. Bem, você vacina escolas privadas. Perdão, você testa escolas públicas. Professores, alunos, funcionários. E não testa escolas privadas. Professores, funcionários, alunos. O que é que vai acontecer? Você acha que não há mix de comportamentos e interações sociais entre quem está nas escolas privadas e nas escolas públicas? Acha mesmo? Portanto, isto é um crime de saúde pública. Portanto, isto é tão idiota, é tão burrice, percebe? Que leva a fazer uma pergunta. Porquê é que o governo deixou ficar de fora durante dias esta história? Eu vejo duas razões. A primeira é fazer os fretes à extrema-esquerda. Leia-se ao Bloco de Esquerda e ao PCP. O ministro, que é um tipo, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, vamos chamar os dois pelos nomes, que é próximo do Bloco de Esquerda, do ponto de vista de ideologia, já deu uma prova que gosta de fazer fretes àquela gente. O ministro, quando chegou lá, lembra-se, dizia que ia fazer reuniões periódicas com a FENPROF para discutir políticas de educação. Oh, meu amigo, a gente já sabe o que é que você vem. Portanto, esta foi a primeira componente. Deixa-me fazer uns fretezitos aqui à minha malta que me apoia nestas coisas. A segunda é muito mais grave, que eu acho que o pessoal não está a perceber. Isto são... António Costa é useiro e vezeiro nisto. Já lhe expliquei a propósito de outras coisas, ainda esta semana. O que António Costa quer é desviar as atenções. Não quer discutir nada do que se passa com o resultado da pandemia. O desemprego, a vergonha que é o SNS, e continua a ser. A história da vacinação está toda cheia de problemas, com centros de saúde e diabo 4. Devemos voltar a isto, que eu continuo a ter notícias por parte de espectadores que nos veem. E, portanto, a ideia aqui é desviar as atenções. Bom, ontem o governo veio dizer que afinal vai-se ter nisto. Não vai-se ter nada. Provavelmente pôs isto, fez este charivari todo, só para levar a desviar as atenções e a fazer fretes ali à extrema-esquerda. Está explicado. Bem, então vamos para a agenda de hoje, porque ontem estava a ver aqui uns dados sobre os contratos que já foram feitos a coberto da pandemia. Sabe quanto é que isto já soma? Já passou a barreira dos 100 milhões, dirá você. Não. 500 milhões. Rufam os tambores. Não. 1.000 milhões. 1.000 milhões de euros. Contratos que já ultrapassam 1.000 milhões de euros. Como é que foram feitos? Contratos públicos? Não. Ou melhor, contratação pública? Não. Ajustes diretos. Percebeu bem? Tu cá, tu lá. Você dirá, ilegal. Não é, porque a lei foi agilizada por causa da pandemia para fazer isto. Eu acho que já devia ter sido alterado. Mas pronto. O que é possível fazer agora? Escrutinar. Que foi aquilo que o Observador fez na outra semana, quando foi buscar os contratos da presidência portuguesa. A melhor coisa a fazer agora é escrutinar. Ver quem é que ganhou. Quais são as relaçõezinhas que mantêm com a malta do poder, que é para você perceber como algumas destas coisas de certeza fedem como a etar ali da Avenida de Ceuta. Ok? Esteja atento. É a única maneira de fazer isto. Mas vamos pedir ao Tribunal de Contas que depois, a posteriori, esteja atento na análise disto. E já agora vou combinar os meus colegas de comunicação social a quando isto aparecer. É certo que há exceções, mas há muita gente que fecha os olhos a esta brincadeira, que depois divulgue as conclusões do Tribunal de Contas e, sobretudo, que escrutine alguns destes contratos que foram feitos. Sabe quantos é que já foram? Mais de 489, diz o próprio Tribunal de Contas. 489. E não são contratozinhos, são grandes contratos. Portanto, num país que está habituado a ter mau cheiro, e que às vezes eu sei que há um amigo meu, o Jorge Black, que não gosta que eu diga isto, mas eu vou dizer, porque nós temos de ter a coragem de chamar os bois pelos nomes. Este país às vezes assemelha-se a uma pocilga.
que cheira muito mal, que não está limpa, cheira muito mal. E, portanto, vamos estar atentos a isto, que é para denunciar alguma coisa que não esteja clara neste processo. Bem, segundo ponto, e eu vou matar hoje o programa de hoje só com isto, estas duas questões, que é os ajustes diretos e esta história começou ontem, da Comissão de Inquérito ao Banco Espírito Santo. Eu vou sumarizar isto que está a passar e que vai acontecer até ao fim deste processo. Não se esqueça, você vai se lembrar destas palavras. Politiquice, egos e falta de vergonha. Quer ver? Ontem, a imprensa está cheia disto. A imprensa fez ontem e hoje um parangonas com conclusões da conversa com o Dr. Costa Pinto, João de Costa Pinto, ex-diretor de estrangeiros do Banco de Portugal, ex-presidente do BCI, ex-presidente do BNU, ex-presidente da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Comissão de Auditoria do Banco de Portugal, essa coisada toda. Administrador do Banco de Portugal. Ponto prévio. Eu conheço o Dr. João Costa Pinto há exatamente o número de anos que eu tenho de jornalismo económico. Desde 1988. Aliás, eu comecei em 87, mas desde 1988. Conheço o Dr. João Costa Pinto. Tenho a melhor opinião pessoal dele. Não tenho a melhor opinião profissional. Mais, certos comportamentos do Dr. Costa Pinto a mim me ponem los pelos de punta. Ok? E eu um dia, se for preciso, falarei sobre isso. Bem, onde é que eu quero chegar? Eu ontem ouvi o Dr. Costa Pinto fazer uma série de declarações na Comissão de Inquérito. E então, quero vir a algumas conclusões. Depois você vai me dizer no final se isto para si é uma novidade. Bom, o Banco de Portugal atuou tarde. Se você lê A Cor do Dinheiro no Jornal de Negócios, que nessa altura não havia vídeos, e se você viu intervenções que eu fiz na RTP e na TVI durante estes anos, sobretudo na RTP, já deve ter ouvido falar disto uma série de vezes. A mim e a muitos mais analistas. Primeira pergunta, isto é novidade? Não é. Segundo ponto, uma intervenção mais acertada em 2014 carecia de respaldo político. What the fuck? Espera aí. Estamos a falar de um banco, ok? Quem é que tem competências para fiscalizar bancos? É o governo. Já percebeu? Isto é uma seta apontada diretamente ao governo da Troika. Mas eu vou voltar a fazer a pergunta. Quem tem de intervir nos bancos é um governo. Espera aí. Um banco central precisa de respaldo do governo para escrutinar um banco na supervisão? Isto é uma vergonha. Isto é misturar governo com reguladores e com supervisores. Então, para que é que foram feitos os reguladores? Para que é que se fez supervisores, que é o Banco de Portugal? É para não haver contaminação entre influência política e matéria técnica. Mas qual respaldo político? A intervenção no BES, fiscalização, tinha de ser técnica. Supervisão, foi aqui que falhou. Curioso. O vice-governador responsável por isto chamava-se, e chama-se, Duarte Neves, que ontem o Dr. Costa Pinto, só en passant, falou na comissão de inquérito. Mas que pena! É que o Duarte Neves devia ter sido chamado, ou devia ser chamado a isto, para explicar o que é que aconteceu. Bom, agora vamos ao resto. O que é que ele queria dizer com isto respaldo político? Era o quê? Da intervenção? Mas qual respaldo político? Bruxelas, a Comissão de Concorrência, o Dr. Costa Pinto sabe isto muito bem, e o Banco Central Europeu queriam acabar com o BES. Queriam fechar o BES. O Dr. Costa Pinto pensa ainda como se estivesse nos anos 80, quando nós não estávamos na Comissão, não estávamos na Comunidade Europeia, e quando não havia União Monetária. Isto já não é das mãos do Dr. Costa Pinto, nem do Banco de Portugal, nem do governo nenhum. Isto depende da Direção de Concorrência e depende do BCE. Para que é esta conversa do respaldo político? É para atingir Passos Coelho? É para atingir a Troika? É para atingir a Ministra das Finanças que dirigia os destinos das finanças nessa altura? Isto é inacreditável. Desculpem. Volto a dizer, eu não tenho nada de pessoal com o Dr. Costa Pinto. Gosto muito dele. Quando eu tinha dúvidas sobre tudo de macroeconomia, falava muitas vezes com ele. E aprendi muito com ele. Mas isto não é aceitável. Bom, mas já não acabou. Aqui não acabou. Vamos lá, ponto seguinte. Vendas à pressa do novo banco só podiam dar perdas. Grande novidade. Então, mas espera aí.
Já agora, quantas vezes você ouviu dizer isto aqui? E a outros analistas, graças a Deus, porque nós não estamos sozinhos nesta batalha. Mas vamos continuar. Só um pormenor. Porquê é que o novo banco anda a fazer anda a fazer vendas a torto e a direito? Já não falámos já sobre isso aqui. É muito simples. O doutor Mário Centeno e o doutor António Costa venderam o banco, dando todas as condições à malta do novo banco para dizer assim, temos ali 3,89 mil milhões de euros de garantia pública, portanto a gente tem que esgotar aquela brincadeira. Verdade seja dita que em alguns casos as vendas do novo banco não tinham ponta para onde pegar, ok? Portanto, desculpem lá, a crítica, uma parte não está correta. A segunda parte está. Mas a segunda parte tem a ver com os socialistas que eu estou Costa Pinto Costa. E da área onde ele está, não é? Porque foram estes socialistas, estes dois, que venderam o novo banco naquelas condições. Portanto, se havia ontem alguma coisa a fazer na Comissão de Inquérito, era dizer assim, a responsabilidade disto é do Governo. E pôr os nomes. Mário Centeno e António Costa. Certo? Errado. Não foi feito. Percebe? Bom, quer mais? Eu dou-lhe mais. Isto são apenas algumas notas que eu tomei depois de ter visto o que se passou. Bem, conclusão. Eu fiquei sem perceber várias coisas. A primeira, quem é que é o culpado desta marmelada toda? É Passos Coelho? É Carlos Costa, o governador da altura? Há mais uma coisa, o Dr. Costa Bento diz que esperava que o relatório tivesse motivado discussão interna. Eu também, sinceramente, também esperava. Mas, já agora uma coisa. Nós ainda vamos ouvir Carlos Costa. Aliás, eu espero que a Comissão de Parlamentar chame Carlos Costa. Mas vamos lá. Então os culpados são Carlos Costa, Passos Coelho ou Ricardo Salgado. É que às tantas eu olho para aquilo, para este arrazoado de críticas, e fico a pensar assim, mas espera aí, eu acho que Costa Pinto passou. Então, mas o culpado disto é um nome. Chama-se Ricardo Salgado e a sua equipa de gestão. Que andam para aí a ser condenados por tudo que é Tribunal e Banco de Portugal. Remember? É bom não esquecer isto. Está a ver? É bom não esquecer isto. Moral da história. Eu olho tudo para aquilo que foi dito ontem e fico a pensar numa coisa. Ou melhor, fico a perguntar-me sobre uma coisa. Será que o Dr. Costa Pinto quer acertar no Totoloto ou no Totobola à segunda-feira? É só essa a pergunta que fica no ar. Só para finalizar, vamos para o estado de emergência e sobre as pistas de desconfinamento. Como sabe, ontem toda a gente resolveu falar sobre o assunto. Partidos que foram lá à conversa com o Governo e até tivemos um ministro, que eu já disse que gosto muito, mas tenho que criticar sobre isto, que diz assim, bom, não tinha nada para dizer, mas diz assim, bom, alguma coisa vai ser feita antes da Páscoa. Já viu qual é a política de comunicação do Governo na pandemia? É isto. Alguma coisa vai ter que ser feita. Se o ministro Pedro Cisa Vieira não tem nada para dizer, não diz. Agora, dizer alguma coisa vai ser feita não é nada. Está a ver porque é que os portugueses estão fartos disto. E está a ver porque é que os portugueses já começaram a desconfinar. Já começaram a desconfinar porque isto é uma vergonha de comunicação do Governo. Percebe? E estão cansados, estão fartos. E já não podem suportar esta brincadeira. Isto é a imagem de marca, o que eu ouvi ontem da boca do Pedro Cisa Vieira, é uma imagem de marca da comunicação deste Governo. É miserável. O Governo não pode fazer estas coisas. Se está uma coisa para dizer, diz, em concreto. Mas é em concreto. Não é alguma coisa será feita. Não, não é nada disto. Se tem alguma coisa para dizer em concreto, diz. Hoje, por exemplo, vamos ouvir isso. Bom, mas a história do desconfinamento não fica por aqui. Já tivemos divulgado o decreto presidencial sobre o próximo estado de emergência. Termina a 31 de março. Marcelo Rebelo de Sousa. A malta anda a dizer, não tem novidades. Tem duas novidades. A primeira é assim, olha, é bom que a abertura da escola esteja relacionado com a porcaria da testagem. Primeiro aviso. O segundo é, atenção, é bom ligar as escolas às vacinações. Capixa? São dois recadinhos de Marcelo para o Governo. Eu só tenho uma pergunta para fazer. Se o Governo falhar aqui, e eu acho que vai falhar, infelizmente vai falhar, o Marcelo vai abrir a boca e criticar isto de forma aberta ou vai continuar a fazer as figurinhas tímidas que faz até hoje? Eu não tenho dúvida quanto a isso também. E se estiver enganado, pedirei desculpa. Olha, já cheguei ao final do programa de hoje, peço desculpa pela falha inicial. 8.500 pessoas em direto, quero agradecer a sua paciência, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais, porque aquilo que ouvem aqui, não ouvem em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, já sabe que hoje não vai haver Mel Talks e até amanhã às 8.